28 de abril de 1253, e Nichiren Daishonin faz o planeta Terra evidenciar o seu estado de Buda. Essa é a vinheta aí, Brian. Nichiren Daishonin, em 28 de abril de 1253, criou a mais jovem corrente budista, o budismo de Nichiren Daishonin. A revelação do Nam-myoho Renge-kyo por Nichiren Daishonin é um momento épico e histórico para a humanidade. 2.500 anos antes, na Ásia, na Índia, na Ásia Central, Sakyamuni, que no Ocidente é muito conhecido como Siddhartha Gautama, havia apresentado o Sutra de Lótus, Mahayana Superior. Havia o Hinayana, pequeno veículo, no qual ele trabalhou dos 30 aos 72 anos. Qual era o objetivo do Hinayana? A morte, Nirvana. Como? Abandonando todos os desejos. Inclusive o desejo de beber água e comer. Aí você morre. Nirvana. Nirvana é soprar a vela. Quando Sakyamuni, aos 72 anos, começa a ensinar o Sutra de Lótus, Bono Sokobodai, desejos mundanos são iluminação. Opa, mudou completamente o negócio. Mudou completamente o negócio. Você pode atingir todos os seus desejos mundanos se você evidenciar o seu estado de Buda e tiver sabedoria para chegar até eles. Não precisando matar, roubar, destruir para poder chegar até teus sonhos ou teus desejos. Uau! Isso continua atualíssimo. You know? E o que acontece? Nichiren Daishonin só vai ter acesso a esses ensinos depois que, no século VI da Era Comum, Tiantai, na China, decupa o Sutra de Lótus, periodiza a vida do Sakyamuni, e, no século IX, Dengyo pega essa essência do Ichinen Sanzen e leva para o Japão. 4 séculos depois, Nichiren Daishonin emerge e, estudando esses princípios do Ichinen Sanzen, estudando o Sutra de Lótus, ele descobre o Mahayana Superior, o veículo único, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Isso foi um problema, porque Nichiren, filho de pescadores, a última categoria social no Japão, ele conseguiu entrar no mosteiro para estudar aos 12 anos e passou estudando grande parte da vida. Em 1253, ele estava com 31 anos, quando ele se ordenou, e a apresentação do seu estudo era o Nam-myoho Renge-kyo. Então, no dia 28 de abril de 1253, cumprindo o ritual onde todos os monges importantes estão reunidos, que é para ver se o novo monge pode ser um prior e pode ter um templo para ganhar a vida com cerimônias fúnebres e os óbolos, as ofertas. Nichiren Daishonin se apresentou a sua tese e elaborou para que todos ouvissem o Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Essa é a essência do Sutra de Lótus, que leva qualquer ser humano à iluminação. Todos os indivíduos têm estado de Buda. Se eles forem confrontados com Nam-myoho Renge-kyo, eles atingem o estado de Buda instantaneamente. Não precisa nascer 400 existências procurando. Não precisa praticar austeridades de Bodhisattva procurando. Well, que beleza. Só que Nichiren Daishonin era muito ousado. E ele viu que os conselheiros dos generais que compunham a ditadura militar japonesa, o shogun, naquele período, ele viu que os conselheiros religiosos do próprio imperador omitiam esses conceitos fundamentais. Então, quando ele apresenta o Nam-myoho Renge-kyo, no dia 28 de abril de 1253, se candidatando a ser um monge capaz de tomar conta de um templo, ele conclui dizendo o seguinte:
Se os religiosos do Japão atual não conhecem o princípio de Ichinen Sanzen, do Nam-myoho Renge Kyo, eles não podem ser conselheiros dos grandes líderes, muito menos do imperador. E se os monges atuais, conselheiros dos generais e do imperador, souberem que isso existe e não conta para os generais nem para o imperador, essas pessoas são pessoas de má fé. Também não poderiam aconselhar nem os generais, nem o imperador. E aí ele fez Nam-myoho Renge Kyo e se retirou. Bom, desse dia em diante, ele nunca mais teve paz. Ele teve várias perseguições, pelo menos 2 com risco de vida objetivo, Komatsubara e Matsugawayashi, exílios na ilha de Izu, na ilha de Sado, perseguições variadas. Agora, vejam que interessante, ele nunca desacatou o governo, ele nunca enfrentou a ditadura militar, mesmo dizendo budismo para o povo. Ele nunca questionou a estrutura feudal militar do Japão do século XIII. Ele apresentou a esse shogun 3 petições em 3 períodos diferentes, onde ele apenas alertava que os conselhos dados pelos bonzos, que ignoravam Nam-myoho Renge Kyo e a lei de causa e efeito universal, estavam levando o Japão à ruína, estavam levando o Japão às doenças, à fome e a uma possível invasão estrangeira. Nichiren Daishonin advertiu o governo. Não foi lá tentar derrubar o governo, dizer abaixo isso ou aquilo. Ele estava levando o budismo para o povo, o budismo que evidencia que cada indivíduo tem seu estado de Buda. Se eu tiver o meu estado de Buda, observável por mim mesmo, eu vou observar o estado de Buda do outro naturalmente. Era essa a visão de Nichiren Daishonin. Então, o Nam-myoho Renge Kyo, ele é produto da coragem, porque se Nichiren Daishonin tivesse apenas topado conquistar um templo para obter sustento, ele teria ficado ao lado dos monges maléficos que estavam naquele momento orientando as autoridades japonesas. E ele não teria sofrido nenhum problema. Mas ele ficou com vergonha de ocultar a verdade de um ensino que atravessou 2000 e tantos anos, assegurando que o humanismo é a única maneira da felicidade para cada indivíduo no planeta Terra. Então, reflexão sobre isso está na síntese do budismo, está no livrinho A Vida de Nichiren Daishonin. Vale a pena dar uma olhada, porque Nichiren Daishonin inspirou homens como Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda, Daisaki Keda. Cuidado com a escuridão, cuidado com a tristeza. A gente se vê.